E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Ao Cubo. Hoje a gente vai trabalhar com juros compostos, beleza? Só para dar continuidade, esse é o terceiro vídeo. Se você não viu os outros dois, depois dá uma olhada no canal, tá? Começa por esse aqui, ó, tá? Pra gente ver aí o conteúdo de matemática comercial, ok? Lembra o seguinte, que a ideia do canal é sempre passar da forma mais simples possível, tá? E o formato, mais ou menos, do que cobra-se o Enem e outros vestibulares. Lembrando que existe muito mais coisas sobre matemática comercial, isso pode ser muito mais profundo, né? Inclusive quando você estuda as tabelas de amortização e as taxas cobradas, mas a gente vai trabalhar realmente com o que se cobra na maioria das provas. Esse conhecimento mais profundo, ele é muito específico de algumas áreas, tá bom? Então, por isso que a gente não vai trabalhar dentro desse formato. Mas de tudo, se tiver dúvida sobre isso, deixa nos comentários, qualquer coisa a gente faz um vídeo sobre o assunto, beleza? Então, sem mais enrolação, bora para a aula. Então, o que são juros compostos? Juro composto, na verdade, ele é um juro que é cobrado não em cima de um montante total, como o juro simples, mas ele é sempre cobrado em cima do montante anterior. Falando a grosso modo, assim, de uma maneira bem mais simples, seria juros sobre juro, beleza? Então, tudo que o capital rende num primeiro mês de aplicação se acresce ao capital e no segundo mês já vai ser o rendimento do capital mais o rendimento do rendimento. E assim sucessivamente. Às vezes, você já deve ter feito algum empréstimo ou coisa assim e às vezes já viu isso acontecer. Por exemplo, o banco, normalmente quando ele vai te emprestar algum dinheiro, né, como juros compostos, tá certo? Claro que aí eles validam alguns tipos de tabela. A mais comum é a de amortização, quando você vai pagar, né? Que quanto mais você paga, né, todo o valor que você paga é descontado do montante que você deve. Então, o juro tende a diminuir, beleza? O tanto que você paga de juro tende a diminuir. Mas tem vários tipos de tabela dessa que podem ser cobrados. A parcela é constante, né? E a taxa de juros tende a diminuir no final. Esse sistema, se você pagar as últimas parcelas, você paga mais barato por elas. Por quê? As primeiras que a gente paga, elas têm uma taxa de juros menor e quanto mais o tempo passa, o juro vai aumentando em cima da parcela. Beleza? Tem aquele outro sistema que a parcela vai diminuindo no decorrer do tempo, que o juro é constante e a parcela vai diminuindo. Entre outros, tá? Mas aqui a gente vai estudar somente o juro composto mesmo. A grosso modo, como que ele se aplica no mercado, tá? A períodos curtos. Ele ficou um tempo sem aparecer muito no Enem, mas de um tempo para cá ele apareceu principalmente com a aplicação de logaritmos, né? Me parece que a prova de 2018 caiu uma questão com logaritmos, que foi uma questão relativamente difícil, tá? Mas assim, da fórmula, o que a gente tem da fórmula? A fórmula sempre vem montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a T, certo? O que é cada um desses termos? Olha só, daí ó, dessa fórmula daqui a gente tem montante. O montante é o total do capital mais o tanto que o juro rendeu, beleza? Então, toda vez que falar de montante é o rendimento mais o capital, beleza? Isso é o montante. Capital inicial é o tanto que foi investido primeiramente ou, no caso de uma compra, é o valor do produto, beleza? O I é a taxa. Lembra o seguinte, essa taxa ela vem em porcentagem, né? E, por exemplo, às vezes ela é 15% ao mês, né? Uma taxa absurda, mas 15% ao mês.
O prazo também tem que estar ao mês. Caso contrário, o cálculo não vai dar certo. Então, você tem que saber fazer essa transformação o tempo todo, beleza? Então, fica atento a isso. Detalhe, essa taxa também, a gente faz ela, não esquece de dividi-la por 100, sempre. Então, por exemplo, uma taxa de 5%, você não vai colocar o 5 lá. Você vai colocar 5 dividido por 100, tá certo? Não esquece. E o J, né, como eu falei, é os juros, é o rendimento, é o aluguel do dinheiro, digamos assim, né? É o tanto que você vai pagar por usar aquele dinheiro, tá certo? Então, vamos ver na prática como isso funciona. Então, observa aí um exemplo que eu vou fazer ele das duas formas, de 3 formas diferentes para você ver. Diz assim, ó, um capital de R$5.000 aplicado a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês, por um período de 3 meses, renderá quanto de juros? Olha aqui o tanto que é simples. Eu tenho o capital, a taxa e o prazo, certo? Repara outro detalhe. A taxa e o prazo estão em meses. Ótimo, tá? Eu preciso deles no mesmo coisa mesmo, né? No mesmo prazo, né? Todos os dois estão em meses. Digamos que você não se lembre da fórmula. Então, como que você poderia fazer isso? Lembra que juro composto é juro sobre juro, certo? Então, você poderia fazer assim, ó. No primeiro mês, né? No primeiro mês, houve um rendimento de 10%, certo? Então, pensa, 10%, 10 sobre 100, de 5.000, a gente pode cortar esses zeros aqui, ó, vai dar R$500. Esse é o primeiro rendimento, certo? Quando eu venho para o segundo mês, esse R$500 vai se juntar aos 5.000. Então, eu vou passar a ter 10% não de 5.000, mas de 5.500, certo? Então, 10% de 5.500, vou cortar aqui, vai dar 550, certo? No terceiro mês, esse 550 vai juntar aos 5.500. Então, eu vou ter 10%, 5.500 mais 550 dá 6.050. Isso vai dar, cortando aqui, ó, posso cortar assim, isso vai dar R$605. Logo, no caso, o meu juro, ele vai ser a soma disso, ó, 500 mais 550, opa, esqueci aqui, 550 mais 605. O juro, então, vai ser 1.655, né? 1.655. Beleza? Então, isso aqui é um processo que dá para você fazer. Tá? Reparou que é juro ganhando juro? Que o tanto que a gente rende aqui, a gente coloca mais, aqui a gente coloca mais e vai fazendo assim. Esse processo aqui, ele é útil quando você tem um período curto, um prazo curto. Mas e se o prazo for longo? Né? Se o prazo for longo, a gente tem que usar a fórmula. Ela tem alguns pormenores que talvez dificultem o seu cálculo, mas você não precisa ficar preocupado com isso, tá? Porque normalmente o problema te dá algumas coisas que vão te ajudar. Mas vamos lá, ó. A fórmula é essa, vezes 1 mais i elevado a t, certo? Então, repara, ó, o capital é 5.000, 1 mais i, o i não era 10%, certo? Se eu dividir, né, ó, 10 por 100, eu vou achar 0,1, certo? Então, aqui eu vou usar o 0,1, sempre você vai usar o decimal aqui. O prazo eram 3 meses, então 5.000 vezes
1,1 elevado a 3, né? 1 mais 0,1 elevado a 3. Aqui é um problema para resolver juro composto, porque essa potência com decimal, às vezes pode ser bem difícil de ser resolvida. Mas o que o Enem tem feito nos últimos anos? Ele te dá assim, por exemplo, considerando 1,1 elevado a 3 igual a tanto. Beleza? Então ele já vai te dar isso pronto. Por isso que às vezes a fórmula é muito mais fácil do que você fazer esse processo mais longo. Aí aqui, ó, 1,1 elevado a 3, eu acho que é 1,331, se eu não me engano. Quando você multiplica, você vai achar 6.605. Beleza? Então, 655, desculpa. Como perguntou, foi o juro obtido? Esse era o montante, certo? Como perguntou o juro vai ser os 6.655 menos o capital, que era 5.000. Então, o juro é 1.655. Viu? Duas formas diferentes de calcular a mesma coisa. Reparou? Então, assim, esse processo aqui, em caso de não lembrar a fórmula, beleza. Só que, dependendo, você vai gastar um tempo que vai ser crucial para você resolver outras questões. Tá? A fórmula, o exercício fica menor e mais rápido, principalmente porque normalmente as provas dão esse conceito aqui pronto, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver alguns exercícios então, diretos, para você ver como que funciona e tentar entender na aplicação como que você deve resolver, beleza? Então, se liga aí que é a hora da prática. Olha só, esse exercício aqui, ele é um exemplo claro de como isso pode ser cobrado numa prova como o Enem, porque ele praticamente te explica o que é para fazer. Ó, numa aplicação financeira, chama-se montante a soma da quantia aplicada com os juros acumulados até aquela data. Suponha uma aplicação de R$50.000 a juro composto, a taxa de 3% ao mês. Nesse caso, os montantes em reais no início de cada período de um mês formam uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 50.000 e a razão é 1,03. Os juros acumulados ao completar 10 meses de aplicação são, dado 1,03 elevado a 10 igual a 1,3439. Então, aqui faz uma sugestão de solução com PG. Ô Anderson, mas eu posso resolver um juro composto com PG? Sim, você pode. Duas aplicações que você pode utilizar, PG ou função exponencial. Todos dois são possíveis para você resolver um juro composto, beleza? Até tem um vídeo de função exponencial no canal, se você quiser dar uma olhada, pega aí, dá uma olhadinha, porque é legal também, tá bom? Mas aqui, como a gente está em juro composto, vou resolver com juro composto, para você ver como que funciona. Ó, viu que ele te dá uma coisa aqui para facilitar um pouco sua vida? Então, jogando na fórmula, eu tenho capital 1 mais I elevado a T. O montante vai ser 50.000, que é a aplicação, vezes 1 mais 3%. Se eu dividir 3 por 100, eu vou achar 0,03, certo? 0,03 elevado a 10, que é o prazo. Então, você vai ter 50.000 vezes 1,03 elevado a 10, que é a soma disso aqui. Esse 1,03 elevado a 10 vai dar 1,3439, que é o que já estava aqui. E Anderson, mas multiplicar isso é muito difícil. Não é não. Olha só, é só você fazer o seguinte. Repara, tá vendo que aqui eu tinha 4 casas depois da vírgula? Certo? O exercício ele é construído propositalmente para isso. O 50.000 tinha 4 zeros. Então é a mesma coisa de você cancelar esses zeros e multiplicar só por 5. Ó, você pode vir aqui e fazer isso, ó. Assim, 13.439 vezes 5.
Ó, 5 vezes 9 dá 45, 5 vezes 3, 15, vai dar 19, 5 vezes 4, 20, dá 21, vão 2, 5 vezes 3, 15, dá 17, vai 1, 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Então, você vai ter um montante igual a 67.195, beleza? Então, o exercício pediu foi juros. Então, quais são os juros? O juro, então, é a diferença, 67.195 menos 50 mil. Né? O juro, então, vai ser 17.195 reais. Viu? Tranquilo, não é tão difícil assim. Bora pro próximo. Outro exercício aí bem simples, ó. Qual o montante produzido por um capital de 7 mil reais aplicado a uma taxa de juros mensais de 1,5% durante um ano? Então, esse aí já não me deu aproximação. Então, esse é um exercício que provavelmente é exercício de livro, não é um exercício de um vestibular, tá? Então, como que a gente faz isso? De novo, na fórmula, né? 1 mais i elevado a t. Então, a gente tem, eu quero saber o montante. O capital é 7 mil, né? 1 mais a taxa é 1,5%. Se você pegar 1,5 e dividir por 100, você vai achar 0,15 elevado a t. É um ano, mas aqui está o mês. Então, você vai usar isso aqui 12 meses. Não esquece disso, tá bom? Então, 7 mil vezes 1,015 elevado a 12. Nesse caso aí, então, a gente pode fazer, eu já até fiz a multiplicação, né? Resolvendo na calculadora, porque isso manualmente vai dar muito trabalho. Então, dá aproximadamente 8.369,33. É aproximado, tá bom? Detalhe importante. Esse tipo de exercício, como alguns que tem na lista, esqueci de falar, tem lista de exercício na descrição, dá uma olhada depois. Como alguns que estão nessa lista, eles são mais para você treinar a aplicação da fórmula, mas no vestibular, pouco provável que vai cair algo assim, pela dificuldade de fazer isso, pelo tempo que você vai demorar para fazer isso ali, tá certo? Então, bora pro próximo. A outra, ó, um capital de 10 mil reais foi aplicado em uma poupança sob taxa de juros compostos de 5% ao mês durante um ano e meio. Determine o valor do montante nessa aplicação, dado log de 2,466190 na base 1,05 igual a 18. Esse exercício aí é o clássico que, se aparecer numa prova na hora que você vê escrito log, um log feio desse, a maioria pula. Eu trabalho em cursinho já tem algum tempo, e quando a gente explica esse tipo de exercício, o cara fala assim, não, esse aí eu nem vou ler. Pois é, você vai ver que ele é fácil, o log está ali para te ajudar. Ó, vamos por partes. Me deu um capital de 10 mil, a taxa de 1%, de 5% ao mês durante um ano e meio. Repara que aqui está o mês, aqui está o ano. Em um ano e meio, eu tenho quantos meses? Isso, exatamente, 18 meses. Então aqui a gente vai usar 18 meses. Não esquece disso, tá bom? Jogando na fórmula, olha, montante é o capital, 1 mais i elevado a t. O montante vai ser, então, o capital, que é 10 mil, vezes 1 mais, vou dividir, né? 5 dividido por 100 dá 0,05. 0,05. O prazo é 18 meses. Então, olha só o que deu aqui, ó. Tá vendo? Fica feio, né? Mas o exercício já te deu isso pronto. Repara nesse logaritmo. Para resolver um logaritmo, você não sabe resolver logaritmo? Pois é, dá uma olhada nesse aqui, que é o princípio básico, esse vídeo que está aqui, tá? De logaritmo.
Isso aqui joga para cá, então a gente tem 2,466190 é igual a 1,05 elevado a 18. Olha, é o que eu tenho aqui, certo? Então era só substituir. O exercício só tentou fazer uma pegadinha aí com os menos informados, digamos assim. Então vou colocar esse valor, 2,466190. E ainda, na multiplicação aqui, é mais fácil. Eu tinha 4 zeros, então quer dizer que 4 dessas casas vão passar para a esquerda, quando eu multiplicar por 10.000. Então, eu vou ter 24.661,90. Beleza? Então, era um exercício bem fácil e que às vezes o pessoal assusta por causa de um singelo logaritmo aparecendo ali, beleza? Então, o que você tem que saber realmente de juro composto? O juro composto, ele provoca um rendimento de capital muito maior do que o juro simples. Fato. Nele, você vai usar algumas propriedades que envolvem função exponencial, certo? Ou PG, certo também. Se tudo que você gira de mercado, se o problema não te falou que é juro simples, é juro composto, beleza? Então, quando você faz uma compra e vai dividir isso em algumas parcelas, o que se cobra é juro composto. Não esquece disso. Então, se você for fazer algum cálculo e porventura, às vezes, o capital ele é relativamente pequeno, digamos que seja 100 mil reais, mas ao final do cálculo você acha mais de 1 milhão dividido em, sei lá, 60 meses, dependendo da taxa de juros, sim, isso é possível ficar até bem maior, tá bom? Então, não se assuste com os resultados. Espero ter ajudado. Não esquece, a lista vai ficar aqui para te ajudar, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum dos vídeos que a gente está produzindo aqui, beleza? São 3 vídeos semanais e faço o possível realmente para te ajudar. No mais, muito obrigado e aguardo vocês aqui na próxima sexta-feira. Valeu!